Nas planícies frias do interior da Argentina, onde o vento corta os campos e o horizonte parece não ter fim, uma ameaça silenciosa começou a mudar a rotina dos fazendeiros. Durante anos, o solo fértil dessas terras foi conhecido pela abundância de gado, milho e trigo, mas nos últimos tempos, algo diferente começou a acontecer. Durante a madrugada, grupos de javalis selvagens invadiam as plantações, derrubando cercas, destruindo pastos e atacando criações. E, como se não bastasse, outro invasor, menor, mas igualmente destrutivo, também se multiplicava rapidamente: o coelho europeu. Vindos de antigas colônias e criadouros abandonados, eles se espalharam pelas regiões rurais, alimentando-se das plantações jovens e cavando buracos que danificavam o solo e feriam o gado. Para os fazendeiros argentinos, a combinação era devastadora. Enquanto os javalis atacavam em grupos, fortes e barulhentos, os coelhos trabalhavam no silêncio, comendo raízes e rebentando plantações inteiras durante a noite. Em poucas semanas, uma fazenda inteira podia perder meses de trabalho. Os prejuízos se acumulavam, e o governo demorava a reagir. Foi então que os próprios agricultores decidiram agir. Mas, desta vez, sem armas, sem caça e sem violência. O plano era capturar, conter e controlar. Assim nasceu o método que logo ganharia fama entre os produtores. As armadilhas automáticas de ferro, projetadas para fechar sozinhas no momento exato em que os animais entrassem. A ideia surgiu em uma cooperativa de pequenos fazendeiros, cansados de esperar ajuda. Inspirados por técnicas usadas em outros países, começaram a construir suas próprias estruturas, aproveitando o que tinham disponível: barras de ferro, molas, sensores simples e muita criatividade. A armadilha funcionava como uma grande jaula com portas basculantes, posicionada nas rotas que os javalis e coelhos usavam com frequência. O segredo estava na isca. Uma mistura de milho fermentado, frutas maduras e restos de ração que exalava um cheiro irresistível, mesmo a dezenas de metros. Assim que o primeiro animal cruzava o limite, um pequeno sensor de pressão acionava o mecanismo, e as portas se fechavam sozinhas, travando automaticamente. A primeira noite de teste foi registrada em vídeo. A lua iluminava a planície, e a câmera infravermelha mostrava os primeiros movimentos no campo. Os javalis chegaram primeiro, farejando o chão, atentos a qualquer som. Um deles entrou, depois outro, e quando o grupo inteiro atravessou a entrada, a estrutura metálica vibrou e se fechou com um estrondo. A reação foi imediata. Os animais se agitaram, tentando escapar, empurrando o ferro com o peso do corpo, mas não havia saída. O mecanismo tinha funcionado com precisão. Horas depois, os coelhos europeus também caíram em armadilhas menores, projetadas especialmente para eles, espalhadas ao redor das plantações. Pela manhã, os fazendeiros encontraram dezenas de capturas bem-sucedidas. O vídeo se espalhou rapidamente nas redes sociais argentinas. As imagens das portas fechando sozinhas e os animais sendo contidos de forma segura despertaram curiosidade e admiração. Muitos viram no método uma solução inovadora, uma forma de proteger as terras sem recorrer à caça. Outros criticaram, dizendo que era uma forma cruel de controle. Mas, no campo, os resultados falavam mais alto. As plantações começaram a se recuperar, o gado voltou a pastar com tranquilidade, e os prejuízos diminuíram. Em pouco tempo, a técnica se espalhou por várias províncias argentinas, e os fazendeiros começaram a compartilhar suas versões aprimoradas das armadilhas. Algumas com sensores automáticos, outras com temporizadores que fechavam apenas em horários específicos da madrugada. Para quem vive da terra, não era apenas uma questão de eficiência. Era uma questão de sobrevivência. A cada noite que passava, mais armadilhas surgiam no campo argentino, silenciosas, de ferro pesado, escondidas sob a vegetação. E embora os javalis e os coelhos europeus continuassem a tentar driblar o engenho humano, os fazendeiros já não eram mais presas fáceis. Haviam aprendido a pensar como os invasores, observando seus hábitos e antecipando seus movimentos. E, pouco a pouco, a balança começava a se equilibrar novamente, mostrando que a verdadeira força do campo não está apenas na terra, mas na inteligência de quem aprendeu a dominá-la. As semanas seguintes provaram que o método dos fazendeiros argentinos não era apenas uma tentativa desesperada, mas uma verdadeira revolução no controle das pragas rurais. As armadilhas automáticas começaram a se espalhar por toda a região de La Pampa, Santa Fé e Córdoba, onde os javalis e os coelhos europeus vinham causando danos incalculáveis.
As imagens captadas nas madrugadas pareciam cenas de um documentário. As portas de ferro se fechando em segundos, o som metálico ecoando pelos campos e a poeira levantando sob o luar. Aquilo que antes era um símbolo de desespero passou a representar engenhosidade e resistência. Cada fazenda adaptava o sistema conforme sua realidade. Algumas utilizavam sensores a laser. Outras apostavam em gatilhos de pressão simples feitos com cordas e molas. O segredo estava no equilíbrio entre precisão e discrição. A armadilha não podia fazer barulho, nem emitir luz. Os javalis, extremamente inteligentes e desconfiados, aprendiam rápido. Bastava perceberem algo diferente no ambiente para mudarem completamente de rota. Já os coelhos, menores e mais impulsivos, caíam facilmente nas versões menores da estrutura, feitas com telas metálicas e um sistema de fechamento por gravidade. Em ambos os casos, o princípio era o mesmo: capturar sem machucar, conter sem caçar. A ideia de capturar sem armas encantou os produtores e começou a chamar a atenção de universidades e especialistas em manejo ambiental. Engenheiros rurais e biólogos começaram a visitar as propriedades para entender como um grupo de agricultores, com recursos limitados, havia criado um método tão eficiente. O segredo, segundo eles, estava na observação. Os fazendeiros conheciam os hábitos dos animais, sabiam onde bebiam água, onde se alimentavam e por onde passavam. Cada armadilha era colocada em um ponto estratégico, como se fosse parte natural do caminho. Para os javalis, que confiam mais no faro do que na visão, tudo parecia normal. E foi justamente essa camuflagem que garantiu o sucesso das capturas. Durante as primeiras semanas de uso, o número de javalis capturados surpreendeu até os mais céticos. Em uma única noite, algumas armadilhas registraram até 20 animais presos ao mesmo tempo. Os coelhos europeus, por sua vez, eram capturados aos montes, o que ajudou a reduzir o impacto nas plantações de alfafa e trigo. Os fazendeiros, antes tomados pelo medo e pela impotência, começaram a recuperar a confiança. As imagens das capturas eram compartilhadas em grupos de produtores rurais, e logo a técnica atravessou fronteiras, chegando ao Uruguai e ao sul do Brasil. O método argentino de armadilha sem caça virou referência regional, com adaptações e melhorias feitas por agricultores de diferentes países. Apesar do sucesso, nem tudo era simples. As discussões sobre o destino dos animais capturados começaram a crescer. Enquanto alguns defendiam o abate controlado, outros acreditavam que era possível realocá-los em áreas restritas ou utilizá-los em programas de pesquisa. O governo argentino chegou a enviar técnicos para acompanhar o trabalho e garantir que os métodos respeitassem as normas ambientais. Ainda assim, o desafio ético permaneceu. Os fazendeiros argumentavam que não se tratava de crueldade, mas de defesa, um esforço coletivo para preservar o sustento e proteger o ecossistema. Muitos deles afirmavam que preferiam capturar e liberar em locais adequados do que recorrer à caça, que sempre deixava marcas de sangue e medo no campo. No meio dessa mudança, as fazendas também começaram a registrar um fenômeno curioso. As armadilhas não apenas protegiam as plantações, mas também ajudavam a estudar o comportamento dos invasores. Com as câmeras instaladas, os fazendeiros perceberam padrões. Os javalis sempre enviavam o macho dominante à frente, como se testassem o ambiente. Os coelhos, por outro lado, se aproximavam em grupos pequenos e agiam de forma imprevisível, pulando e recuando até encontrar confiança. Essas observações serviram para aprimorar ainda mais o sistema. O posicionamento das iscas, o tipo de alimento, o tempo de espera entre capturas. Cada detalhe era analisado, anotado e compartilhado entre os produtores. O resultado foi uma verdadeira rede de conhecimento. O campo, que sempre viveu de tradição, passou a viver também de inovação. O método sem caça mostrou que a tecnologia e a sabedoria popular podiam caminhar lado a lado. E, à medida que o sistema se espalhava, as histórias de sucesso se multiplicavam. Fazendeiros que haviam perdido quase tudo voltaram a colher. Famílias que pensavam em abandonar suas terras decidiram ficar. O barulho das portas de ferro se fechando, que no início causava medo, tornou-se símbolo de vitória. O som metálico da resistência humana diante da natureza selvagem. Mas, mesmo com todas as vitórias, os fazendeiros sabiam que a guerra ainda não havia terminado. Os javalis continuavam se multiplicando nas florestas distantes, e os coelhos europeus, com seu ritmo acelerado de reprodução, voltavam sempre que encontravam uma brecha. O campo argentino permanecia em alerta, porque naquela terra vasta e imprevisível,
A natureza nunca se dá por vencida. E para quem vive dela, cada noite silenciosa ainda pode ser o prelúdio de uma nova invasão. Com o tempo, as armadilhas automáticas deixaram de ser uma curiosidade e se tornaram parte da rotina das fazendas argentinas. O som das portas de ferro se fechando sozinho durante a madrugada já não assustava mais ninguém. Era o som da proteção. Os fazendeiros sabiam que, quando ele ecoava, suas plantações estavam a salvo por mais uma noite. Em muitas propriedades, o método passou a ser tratado quase como um ritual. Verificar as iscas ao entardecer, checar os sensores e preparar o terreno antes que o sol desaparecesse por trás dos campos. E assim, noite após noite, os javalis e os coelhos europeus continuavam caindo nas armadilhas, não por descuido, mas por instinto, atraídos pelo mesmo alimento que destruíam. O mais impressionante era ver a eficiência das estruturas. As armadilhas de ferro, reforçadas com grades grossas e travas automáticas, podiam suportar o impacto de dezenas de javalis sem se mover. Em algumas gravações feitas por câmeras noturnas, era possível ver os animais empurrando o portão com toda a força, tentando escapar, mas a estrutura nem se abalava. Para os coelhos europeus, os fazendeiros criaram versões menores, mais discretas, espalhadas entre as plantações. Essas mini-armadilhas funcionavam com o mesmo princípio. Assim que o primeiro animal encostava na isca, a porta caía e travava com precisão. Nenhum som alto, nenhuma violência. Apenas o silêncio e o clique metálico do mecanismo funcionando. As histórias de sucesso começaram a se espalhar rapidamente. Em reuniões de cooperativas e feiras agrícolas, o assunto era o mesmo: o método argentino sem caça. Muitos produtores do Uruguai e do Chile viajaram para ver de perto o funcionamento das armadilhas, levando ideias e adaptações para suas próprias regiões. As redes sociais rurais se encheram de vídeos mostrando capturas impressionantes, com legendas simples: sem tiros, sem veneno, sem destruição. Aquilo virou um símbolo de orgulho, uma prova de que o homem do campo também podia usar a inteligência e a tecnologia para vencer um inimigo que parecia imbatível. Mesmo assim, ninguém se enganava. Os javalis continuavam sendo uma ameaça constante. Sua capacidade de reprodução e resistência era tão alta que bastava uma nova matilha atravessar as serras para recomeçar o problema. Os fazendeiros aprenderam a viver em estado de vigilância, como sentinelas de suas próprias terras. Muitos instalaram câmeras fixas e sensores conectados a aplicativos simples no celular, capazes de alertar quando algum movimento anormal era detectado. A modernidade chegou aos pampas, mas sem tirar a essência do campo: o olhar atento, a paciência e o respeito pela terra. Os coelhos, por sua vez, se tornaram um caso curioso. Embora continuassem causando prejuízos, muitos fazendeiros perceberam que podiam capturá-los vivos e vendê-los a criadores ou usarem programas de controle biológico. O que antes era um problema passou a gerar algum lucro, e essa pequena mudança de mentalidade reforçou ainda mais o valor do método. Não se tratava apenas de conter uma praga, mas de transformar o prejuízo em oportunidade. No fim, o que mais impressionava era a união que o desafio havia criado. Produtores grandes e pequenos, de regiões distantes, começaram a colaborar como nunca antes. Compartilhavam dados, experiências e até vídeos das armadilhas em ação, como se cada captura fosse uma vitória coletiva. O campo argentino, acostumado à solidão e à luta silenciosa, encontrou força na colaboração. E à medida que as noites se tornavam mais seguras e as colheitas mais fartas, uma nova consciência nascia. A de que o verdadeiro poder do homem sobre a natureza não está em destruí-la, mas em entendê-la. Com o passar dos meses, as armadilhas automáticas se tornaram parte da paisagem argentina. Símbolos de engenhosidade e resistência. Os fazendeiros, antes exaustos e desanimados, agora trabalhavam com tranquilidade. As plantações voltaram a florescer, o gado se alimentava em paz. Nas madrugadas silenciosas, o som metálico das portas se fechando era recebido com alívio. Era a confirmação de que o esforço tinha valido a pena. O método sem caça havia provado que inteligência e observação podiam superar a força bruta. O campo, mais uma vez, mostrou que quem vive da terra aprende a vencer com paciência, coragem e união. As histórias de sucesso se espalharam além das fronteiras. Produtores de outros países começaram a adotar as mesmas ideias, adaptando o sistema às suas realidades. O que nasceu de um pequeno grupo de agricultores argentinos se transformou em um exemplo para toda a América do Sul. E por trás de cada armadilha montada, havia algo maior. A prova de que,
Mesmo diante das adversidades, o homem do campo nunca desiste. Ele observa, aprende, cria e transforma. Foi assim que venceram a invasão dos javalis e dos coelhos europeus, não com armas, mas com inteligência. Se você chegou até aqui, é porque acredita, como nós, que essas histórias merecem ser contadas. Este canal existe para mostrar a verdade do campo, o esforço, a coragem e a sabedoria de quem trabalha todos os dias para alimentar o mundo. Cada vídeo, cada história e cada imagem é feita com dedicação para levar até você o que acontece longe das cidades, onde o vento sopra livre e a luta nunca para. Por isso, o seu apoio é essencial. Estamos muito perto de alcançar a marca dos ****1000 inscritos ****. E cada novo clique faz uma enorme diferença. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais histórias reais como esta, inscreva-se agora deixe seu like e compartilhe com alguém que valoriza o trabalho do campo. Assim, você ajuda este projeto a crescer e a continuar levando ao mundo a força e a inteligência dos fazendeiros sul-americanos. Do coração das fazendas argentinas para você. Obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade que acredita que o campo ainda tem muito a ensinar.